Povo do Cast FC, que jogo foi esse? Que quartas de final, hein? Que já começou com tudo no Campeonato Pernambucano. O Náutico venceu nos aflitos, num jogo cheio de polêmica e num jogo que teve um lance que, para mim, poderia ter sido evitado sim. Eu vou explicar tudo isso que aconteceu e que eu acompanhei na transmissão do canal Gold. Primeiro de tudo, eu quero começar falando do fim para o começo. Paulo Sérgio fez um gol de pênalti, num pênalti muito polêmico, né? Assim, o Thalicinho fez a jogada, saltou, o árbitro, a princípio, eu até achei na transmissão que ele tinha dúvida se havia sido dentro ou fora da área, mas na verdade ele estava interpretando se houve o contato ou não na hora do salto do Thalicinho. Que houve o contato, houve. Mas se era suficiente para derrubar o atacante do Náutico ou não, essa foi a grande questão. O contato houve, mas o Thalicinho pulou para evitar o contato, justamente. Então, para mim, o pênalti foi correto neste sentido. Ele pulou para evitar um contato e, naturalmente, quando ele pulou, que o quadril do jogador do Afogados encosta na perna dele, ele termina caindo e o árbitro também interpretou dessa forma e terminou marcando o pênalti. Agora, gente, o Paulo Sérgio fez o gol que deu a vitória ao Náutico por 2-0, mas, na minha opinião, ele cometeu um grande equívoco. E até peço desculpas ao Paulo, a quem estava na transmissão do Gold, por ter associado, e eu até usei essas palavras, né? Eu quero estar errado, e realmente estava, porque não foi um gesto provocativo a uma uniformizada do esporte, mas foi um gesto de apoio, de estar junto da uniformizada do Náutico. E assim, gente, num momento que a gente passa no futebol brasileiro, especialmente aqui no Nordeste, no futebol nordestino, um jogador do gabarito de Paulo Sérgio, um cara que passou por Flamengo, um artilheiro, um cara que tem um grande nome no futebol nacional, não pode estar se envolvendo com torcida organizada. A torcida organizada, infelizmente, é sinônimo de confusão. A gente está acompanhando aí os desdobramentos do ocorrido, do fato ocorrido depois daquela partida da Copa do Nordeste entre Sport e Fortaleza, que o ônibus do Fortaleza sofreu um atentado de cerca de 80, 100 integrantes da torcida uniformizada do Sport. E como é que num contexto desse você vai fazer gesto apoiando torcida uniformizada? Especialmente porque o Paulo Sérgio não é nenhum garoto, é um jogador experiente, é um artilheiro, como eu falei, um jogador muito rodado e, acima de tudo, um cara que vai fazer muita falta para o Náutico na semifinal. Ele correu o risco, ele chamou para ele essa responsabilidade. E aí o Paulo Sérgio terminou expulso por fazer um gesto obsceno, porque é um gesto obsceno. Independentemente de ser para uma torcida a favor ou para a torcida contra, é um gesto obsceno. E o jogador terminou sendo expulso por isso. E mais uma vez aqui, eu me lamento pelo Paulo Sérgio ser um grande atleta, um grande jogador, um cara super experiente e ter feito isso num momento tão decisivo para o Náutico, que vai em busca de chegar a mais uma decisão, vai em busca de jogar mais uma Copa do Brasil e, infelizmente, não vai ter o seu principal jogador do setor ofensivo. E assim, que pena, né, que isso aconteceu. Não foi uma provocação à torcida rival, como eu associei aquela história lá do Carlinhos Bala na transmissão do Gold. Mais uma vez eu digo, eu me equivoquei, né, e como eu disse na transmissão, eu quero estar errado e realmente estava e estou errado nesse sentido, mas nada justifica, na minha opinião, na minha humilde opinião, o que o Paulo Sérgio fez. A gente, especialmente em momentos como esses que nós estamos vivendo no futebol pernambucano, a gente precisa evitar esse tipo de manifestação, digamos assim. Não é uma manifestação que é bacana. O Chiesa fazia muito isso nos jogos do Náutico, alguns outros atletas faziam isso, mas não é momento para se fazer isso, né? Não é momento de forma alguma para se fazer um gesto que remeta a uma torcida uniformizada. Mas nada que tire o brilho da vitória do Náutico. O Náutico mandou no primeiro tempo, foi muito melhor que o Afogados no primeiro tempo, dominou a primeira parte do jogo inteira,
fez o primeiro gol com o Patrick Elan, teve oportunidades até de fazer mais gols, errando ali no cruzamento, no último passe, às vezes quando a bola chegava na finalização não era muito bem o Náutico, e por isso o Náutico terminou o primeiro tempo vencendo apenas por 1-0. Na segunda etapa, não, foi diferente, porque o Afogados resolveu jogar. O Pedro Manta mexeu no time, o Afogados foi para o campo de ataque, avançou, teve oportunidade de marcar, o Wagner fez uma grande defesa, o Pedro Manta foi muito ousado, mandou a campo vários atacantes, fez uma linha de 4 na frente, botou o lateral Pacajus para jogar nas costas do lateral esquerdo do Náutico, do Diego Matos, e isso provocou uma descida muito forte do Afogados pelo lado esquerdo. Mas aí o Alan, observando isso, fez as mudanças de peças, fez as mudanças táticas e aí conseguiu dar uma neutralizada na equipe do Afogados e o Náutico voltou a crescer no jogo, voltou a crescer em campo. Por isso, merecidamente saiu classificado para a semifinal e agora vai enfrentar o Retrô mais uma vez em 2022, não é isso? Em 2022. O Náutico terminou vencendo o Retrô na final do Campeonato Pernambucano. Neste ano, na primeira fase, terminou perdendo por 1-0. Mas agora é jogo decisivo, né? São 2 jogos, na verdade, é mata-mata. Né? O primeiro jogo acontecendo nos Aflitos, o segundo jogo na Arena de Pernambuco, porque o Retrô fez a melhor campanha na primeira fase. No próximo final de semana começa essa decisão para ver quem chega à final. Então o Náutico venceu merecidamente, avançou à semifinal com méritos próprios, com polêmicas, né? O lance do pênalti do Talicinho e o lance da expulsão do Paulo Sérgio, que no meu modo de ver, eu repito, poderia e deveria ter sido evitado isso pelo atacante do Náutico, independentemente de ser torcida do Náutico ou não, não é momento de se fazer isso. Não é momento de se apoiar com um gesto uma torcida uniformizada. Não é momento de forma alguma e a gente sabe que as 3 maiores torcidas uniformizadas aqui do estado arrumam problemas e mais problemas. E infelizmente esses problemas são sempre associados a elas. Sempre, sempre. É problema no caminho para o jogo, é problema em terminal de ônibus, é problema em rodovia, é problema nos arredores do estádio. Então, gente, isso não deveria ter sido feito por um atleta profissional e por um atleta tão experiente, eu repito, quanto Paulo Sérgio. Ele, claro, vai se desculpar, ele, claro, vai falar sobre o que aconteceu, se desculpar ou não, né, depende do entendimento dele, mas no meu entendimento, ele não deveria ter feito isso. Náutico na semifinal do Campeonato Pernambucano, com todos os méritos, foi o melhor na partida, venceu o jogo e agora vai para essa semifinal contra o Retrô. Infelizmente, num jogo cheio de polêmicas e com esse lance, com essa expulsão aí boba, com essa expulsão que não deveria ter acontecido, porque o Paulo Sérgio não deveria ter feito aquele gesto de forma alguma. É isso, meu povo, vamos acompanhar ao vivo a partida entre o pré-jogo entre Santa Cruz e Central, direto do estádio do Arruda, amanhã, neste sábado, e a gente espera contar com vocês. Simbora, valeu, até a próxima, muito obrigado.